Qual é seu nome? Neymar. Você não acha que é muita pressão assim? É muita pressão, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. Quando uma nova promessa surge no futebol, especialmente no futebol brasileiro, Há um garoto, 13 anos, está sendo chamado de novo Robinho. É a nova promessa do Santos. Neymar. Conheça esse menino, que já chamo de novo Robinho. Vamos lá. que é o mais famoso do mundo e sempre foi recheado de craques geracionais, é sempre necessário que haja cautela sobre as expectativas criadas. Saiu do segundo, Neymar, outra finta, pé direito, segurou, bateu! Driblou mais um, tocou pro gol! Olha o Neymar! Que jogada do Neymar! Levou pra frente o Neymar, saiu do Domingos também, quase entrou na área, foi derrubado, é falta! Mas num país onde a carência de craques e ídolos é tão latente, cara, nós não temos ídolo. Não tem, cara. isso pode se mostrar bem difícil de ser respeitado na prática. Não é da noite para o dia que ele vai conseguir adaptar as exigências, as pressões e principalmente as expectativas de todo mundo do futebol. Está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Com 18 anos, ele precisa ouvir não. Ele precisa se conscientizar que agora, daqui para frente, ou ele age como um adulto ou os problemas vão começar a aparecer. Vem el toro! Olé! Que vem el toro! Olé! Tivemos vários exemplos de jogadores que surgiram com imenso potencial em uma temporada ímpar, que receberam atenção e alcunhas superlativas, mas que por uma série de fatores simplesmente perderam relevância e foram sumindo aos poucos dos holofotes. Ao final da primeira década dos anos 2000, o futebol brasileiro carecia de referências. Ronaldinho Gaúcho e Adriano pareciam não estar na mesma rotação de antes. Kaká tinha uma lesão que se mostraria crônica e grave. O jovem Alexandre Pato também vinha sofrendo com lesões que o impediam de decolar e se tornar o que todos projetavam. Outros jovens sumiam com a mesma velocidade em que apareciam. No entanto, para os jogadores cujo talento sobrepõe-se a qualquer condição adversa, a bajulação e as expectativas acabam servindo de combustível para alavancar ainda mais o próprio potencial inicial apresentado, fazendo com que a promessa seja cumprida e consolidada temporada após temporada, correspondendo assim às grandes expectativas e causando uma sensação de alívio a todos que sonham com o retorno do futebol brasileiro mágico e encantador de outras eras. Em 2009, surgiu o cara que exemplifica isso melhor que qualquer outro. Um cara que desde os 12 anos era comentado como uma promessa para o futuro do futebol no país, mas que talvez nesse início poucos imaginavam que seria tão midiático e grande como foi. Um garoto comum que tinha as mesmas ambições de todos os outros já citados, que nas entrevistas era tímido e só queria jogar com seus ídolos, dar uma condição melhor à sua família e quem sabe chegar a vestir a camisa da seleção em algum momento. Eram sonhos simples, comuns para o jovem menino que estava no melhor lugar possível para mostrar o que sabia, o lugar onde tantos outros foram alçados ao mais alto patamar do esporte e do país, né? Um lugar chamado de Vila, que já tinha um rei, mas ainda não tinha alguém digno de ser nomeado o príncipe.
Hoje você não está assistindo uma história comum. Esteja você relembrando ou conhecendo, a trajetória desse jogador é diferente de tudo que vimos nos mais de 120 anos de história do futebol brasileiro. Nunca alguém dividiu tanto um país, sendo amado e odiado por muitos na mesma intensidade. Nunca um jogador brasileiro carregou sozinho por mais de 10 anos a responsabilidade de um título gigante como uma Copa do Mundo. Em nenhum momento da história, um único jogador esteve tão isolado dos outros, que deixou a sensação de terra arrasada e falta de qualidade no país do futebol. Hoje, nós vamos entender de vez como um humilde moleque de vila conquistou o Clube do Rei, o país do futebol e o reconhecimento do mundo todo, por tudo o que fez de uma trave até a outra. Hoje, lhes apresento Neymar, o príncipe da vila. Um cara que foi muito importante na formação do Neymar foi o Zico. Com a cabeça na bola, desempatando para o futebol brasileiro. O brasileiro O Zito, naquela época, era o diretor do departamento amador. E falei pro Zito, Zito, nós estamos com um probleminha meio... O menino tem uma capacidade incrível. Eu acredito que ele, com o trabalho que vai ser feito com ele e tal, ele vai melhorar, sabe, tecnicamente, inclusive, posicionamento, essas coisas todas. Só que ele tem 13 anos e nós não temos essa categoria. Mas o moleque tem 10 anos, eu não tenho sub-10, então inventa! Faz um sub-10, você tem que trazer esse moleque pra cá. O Santos sempre foi conhecido pela sua capacidade em captar e desenvolver jovens talentos. Normalmente, jogadores de ataque, habilidosos, abusados e refinados tecnicamente, frutos daquilo que hoje conhecemos como ousadia e alegria. A geração de Pelé colocou o Santos e o Brasil definitivamente no mapa do futebol e do mundo, ao conquistar a América por 2 vezes consecutivas. Depois disso, houve um hiato muito grande para um clube que tinha se acostumado a vencer tanto. Giovani deu esperanças e jogou muita bola nos anos 90. Fazendo o seu gol nesta partida na vitória do Peixe sobre o América de Rio Preto. Mas os grandes títulos só voltariam na era Diego e Robinho, no início dos anos 2000. Ainda assim, faltava a Libertadores, tragicamente perdida para o Boca Juniors em 2003, 40 anos depois da última conquista liderada por Pelé. Mas isso não atrapalhava em nada a formação de novos jogadores ano após ano que continuava surgindo no clube da Baixada. Os chamados Meninos da Vila continuavam em formação e é nesse cenário que uma promessa em específico começava a se destacar. Neymar Júnior já era tratado como grande promessa muito antes de estrear pela equipe profissional do Santos em 2009. Era visto como um prodígio cujo futebol leve, criativo e ousado enchia os olhos ao mesmo tempo que seu poder de finalização e visão de jogo faziam dele um jogador absolutamente completo, que poderia atuar em praticamente todas as funções do meio para frente. Jogo após jogo, Neymar foi desenvolvendo seu futebol e mostrando que não seria apenas uma promessa da base, mas sim a grande referência da nova geração, tão aguardada por torcedores não apenas do Santos. Na sua estreia contra o Oeste no Campeonato Paulista de 2009, ele parecia um jovem comum, muito habilidoso, claro, o talento era visível, mas naturalmente ainda tomando decisões ruins, alguns fundamentos técnicos ainda pecando na execução sob pressão, então à primeira vista, nos jogos iniciais ali, talvez ele não tenha impactado tanto quanto outros jogadores, mas o que diferencia Neymar dos outros é a velocidade de aprendizado, muito motivado, claro, pela sua forma nos treinamentos. Atualmente muita gente tem a percepção de que Neymar nunca se dedicou tanto aos treinos, que ele sempre teve esse talento natural e amadureceu por conta disso, nunca se importou tanto em melhorar por esforço, mas isso não é verdade. Ele sempre foi dedicado nos treinos e principalmente no início de carreira, ele se dedicava ainda mais, treinava mais, passava mais tempo que os outros já consolidados e sempre queria estar em campo para melhorar, claro, ajudar também o time, e isso é uma coisa que companheiros dele falam e você encontra em relatos de muitos que trabalharam com o menino. O cara é profissional, por isso que eu brigo muito pelo Neymar.
Eu não sei o que está acontecendo com a vida dele, mas ele sempre foi muito profissional. Ele chegava, ia para casa, ele ia dormir no CT para acordar cedo já para começar a treinar, entendeu? Porque ele era o maior preparador físico do Santos, o preparo físico era ele. Ele sempre treinou muito, o Neymar sempre foi muito competitivo. Cara, vocês viam os jogos do Neymar, vocês não viam os treinamentos do Neymar. O treinamento do Neymar, a zaga, o que aquele moleque fazia nos treinamentos, eu digo que ainda era pior do que nos jogos. Mano. Você queria, ele fazia. Acabava tendo, era o último a sair. O Muricy sempre tinha que brigar, cara, pra ele não treinar. A gente jogava hoje, amanhã ele queria treinar, o Muricy tinha que brigar com ele. Neymar, quando a gente jogava no sábado, que segunda-feira na reapresentação era só academia, piscina, Neymar ia participar de jogo contra os juniores, contra a base, mano. Então ele sempre foi muito dedicado e competitivo nisso daí, assim. O ano de 2009 não foi brilhante, até porque foi o ano de estreia. Contra o Oeste, ele viveu a emoção de pisar pela primeira vez num gramado como jogador profissional. No terceiro jogo, contra o Mogi Mirim, ele viveu a emoção de balançar as redes pela primeira vez e ainda que não tenha conquistado nenhum título no ano, foi um período excelente de aprendizado, de amadurecimento e de cautela. Ele só foi ser integrado de fato ao time titular na reta final do Campeonato Brasileiro e ainda assim terminando com 14 gols e 9 assistências aquela temporada, mas o que viria a seguir espantaria até quem não parava nos fins de semana para assistir futebol. Agora falta pouco, muito pouco mesmo para a chegada de 2010. A década chegava ao fim. 2010 era ano de Copa do Mundo. O Brasil sempre é favorito e temido entre as grandes seleções, mas logo no início do ano, um time passou a encantar todo o país e contava principalmente com uma dupla que fez história e até hoje está no imaginário coletivo como uma das melhores de se assistir: Neymar e Paulo Henrique Ganso. A conexão dos dois foi algo pouco visto na história e foi muito eficiente. Eles jogavam com uma naturalidade tão grande que quem não conhecia não fazia ideia que se tratava de dois jovens de 18 e 21 anos. Pareciam dois veteranos brincando contra novatos que acabaram de subir para o profissional. Todo jogo era um achando o outro com um passe mágico para deixar na cara do gol, tabelando de primeira até a finalização, e por mais que tivessem outros nomes mais experientes e também com muita mídia ali, os dois roubavam a cena jogo após jogo e só se falava neles o tempo todo. Começando mais um Papo com o Benja, e hoje estou recebendo uma dupla. Primeiro aqui, Neymar. E aí, Neymar? Beleza, velho? Paulo Henrique. Estou recebendo essa dupla aí que vai fazendo muito sucesso também com a camisa do Santos. Quando ele tá lá, ele pensa em quem, então? Ele fica cantando, dançando. Saiba que sem mim provoque imensa dor. Neymar e Paulo Henrique foram ao estúdio da TV Tribuna em Santos e aprontaram pra valer. Sorrindo, pezinho aqui, ó, tá vendo pra dar? Aí, o outro esquerdo aí, dá um lance. Dá um lance aí. Solta aí, mano. Imagina o Ganso no Lyon falando francês? Rapidinho, aproveitar que tá vazio. Hoje tá, ó, sossegado. Paulo Henrique Ganso tá aí. Peraí. E aí, Ney? Vai comer um lanchinho com a gente ou não? Não vou não. O que você sabe falar em francês? Não sei nada, mano. 2009 015 para doar R$15. E 0500 2009 030 para doar R$30. Mandar um salve pro Neto Caolho. Mandar um salve pro Papito da Churupita. O que eu fazer? Eu chegar lá e aí? Give my water. Oh, o inglês, não sei o inglês. Love you. Neymar foi titular desde o início, começou fazendo gols no Campeonato Paulista, marcou em todos os clássicos e também passou a marcar na Copa do Brasil, que acontecia em paralelo, com destaque para o jogo de ida das oitavas de final contra o Guarani, em que na vitória de 8-1 do Peixe, ele marcou 5 gols, uma marca absurda e que credenciava o menino ainda mais como uma promessa diferenciada, mas foi no mata-mata do Paulistão que tudo ficou ainda mais claro, porque no jogo de volta contra o São Paulo, ele marcou
marcou 2 gols na vitória por 3-0, fazendo a diferença em uma semifinal contra um rival. E na final, apesar de não ter marcado na ida, fez 2 gols importantes na volta, gols que recolocaram o Santos no jogo, porque estavam atrás no placar. E foi a primeira decisão da carreira de Neymar, bem sucedida e superando o fracasso da decisão de 2009, agora com o Neymar fisicamente e visivelmente mais maduro e terminando o campeonato como artilheiro com 14 gols marcados, o mesmo número que havia feito na temporada de estreia inteira, agora tendo feito isso apenas no campeonato estadual. O melhor ainda estava por vir, porque ele marcou na final da Copa do Brasil, em que o Santos venceu o Vitória, garantindo vaga na Libertadores do ano seguinte, e ainda que o Campeonato Brasileiro não tenha sido dos melhores coletivamente, o Santos ficou na 8ª posição, individualmente ele foi muito bem, continuou encantando, foi o vice-artilheiro com 17 gols, além de ter dado 9 assistências. Aos 18 anos, em 2010, Neymar fez um primeiro semestre tão incrível ao lado de Ganso que houve clamor nacional para que Dunga, então técnico da seleção brasileira, convocasse os dois jovens para a disputa do Mundial na África do Sul. Infelizmente, esse pedido não foi atendido. Pelo menos você e o Neymar já estão acostumados com isso. Acostumados? Sim, porque aqui na convocação vocês dançaram. Sem convocation, sem convocation. Mas as atuações de Neymar nas conquistas santistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil daquele ano projetaram a jovem promessa ao status de estrela. Ao todo, nessa temporada, o Santos fez 179 gols em 76 jogos. Os números de Neymar são proporcionalmente impressionantes, mostrando 43 gols e 20 assistências nas 63 vezes que entrou em campo. Ainda assim, por mais brilhante que tivesse sido o desempenho em 2010, mesmo se tornando ídolo adolescente e esperança brasileira, tornar-se craque dependeria do desempenho na temporada seguinte, porque naquele momento ele ainda era visto como uma promessa, um jovem divertido de se assistir, mas que como jogador talvez seria menos do que seu parceiro. Sim, acredite se quiser, muitas pessoas, se não a maioria na época, acreditavam que Ganso era melhor ou se tornaria mais jogador que Neymar. Inclusive, as pessoas diziam que não o levariam para a seleção, Neymar, né? Mas levariam Paulo Henrique Ganso, e por isso a temporada seguinte seria ainda mais importante que essa, seria um momento de afirmação. Vai Neymar, passou pelo Bonito, fez cobrar, vai marcar o gol, a bola vai entrando, gol! A temporada de 2011 começou com todas as atenções voltadas a Neymar, já que Ganso sofreu uma lesão grave no joelho em agosto de 2010 e só voltaria em fevereiro. Essa lesão muscular foi uma lesão muscular por trauma indireto, tá? Se vocês verem, ele utilizou a perna esquerda para chutar a bola. Bom, a gente vai utilizar uma técnica adjuvante, tá? Que ajuda, a gente tem alguns indícios que ajuda principalmente essa fase aguda, que é a técnica da injeção do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que já foi utilizado aqui no Santos e em outros atletas, em outras lesões. Alô, nação santista, nação brasileira, quem está falando é Paulo Henrique Ganso, para avisar que eu tô voltando, vou me recuperar bem e já tô de novo de volta aos gramados para mostrar meu belo futebol. Bem, Neymar também perderia os jogos iniciais do Paulista porque defenderia a seleção sub-20, mas os dois voltaram para reeditar a dupla que tinha dado show no ano anterior e voltaram para mais um título santista, onde o Peixe consagrou-se bicampeão paulista, com o Neymar sendo decisivo mais uma vez, dessa vez marcando em mais uma final contra o Corinthians. Mas ao final do Paulista, Ganso teve outra lesão que o faria perder mais alguns jogos, e foi nesse momento que todo mundo percebeu que a carreira daquele que até pouco tempo era colocado acima de Neymar nunca mais seria a mesma, e o mais jovem da dupla teria que seguir sozinho seu processo de evolução e ser o dono do time. Mas isso não foi um problema, porque ainda em 2011 ele viveria o melhor momento coletivo de sua passagem pela Vila e seria nomeado o príncipe, com um feito que não acontecia desde o reinado de Pelé na década de 60. Como campeão da edição anterior da Copa do Brasil, o Peixe conquistou a vaga no torneio continental. À época, a participação na Libertadores impedia que o time participasse da Copa do Brasil, portanto, esse era o maior título em disputa no ano.
por ter que dividir o elenco entre Libertadores e Brasileirão, seria difícil conquistar os 2 troféus e por isso era necessário um foco maior no objetivo principal. O elenco santista era muito bom e contava com jogadores já rodados e conhecidos, além de, claro, jogadores que ficaram famosos nos anos seguintes. Mas os destaques principais talvez ficassem com o lateral esquerdo Léo, o zagueiro Edu Dracena, o também jovem promissor Danilo, atual lateral direito da seleção brasileira, mas que nessa época vinha atuando mais no meio-campo, Arouca e Elano, e com um goleiro promissor que acabou fazendo bastante diferença, Rafael Cabral. Adilson Batista começou a temporada no comando, mas Muricy assumiu a partir da 5ª rodada da Libertadores, com o intuito de aumentar a solidez do time e seguir firme para a conquista da América. A campanha na Libertadores começou oscilante, com 2 empates contra o Deportivo Táchira e o Cerro Porteño e uma derrota para o Colo-Colo, que seria a única em toda a campanha. Olha no meu olho. Mas eu não classificar, mano. Tem que dar. Aqui também é o Depois disso, o Santos venceu os 3 confrontos restantes na fase de grupos, Neymar fez gols em 2 desses jogos e depois da chegada do experiente Muricy Ramalho, o time passou a ficar mais seguro defensivamente, como era esperado, mas ainda permitia que os jogadores mais talentosos tivessem liberdade para jogarem o seu melhor futebol. Quando essa segurança não funcionava, o ataque tratava de equilibrar as coisas, como no empate em 3-3 no Paraguai contra o Cerro Porteño, que aconteceu nas semis, mas nas oitavas o confronto foi contra o América do México. E ali era um jogo bem difícil porque o América veio pra Vila com o intuito de apenas se defender. Eram na prática 6 jogadores defensivos em campo. E o Santos sofreu para conseguir organizar as chances. Neymar pouco participou, Danilo foi quem levou mais perigo, mas o menino que estava em sua primeira Libertadores conseguiu uma assistência para um chute milimétrico de Ganso que garantiu o resultado por 1-0. Arrumou, bateu pro gol! Gol! E chegando já em cima da Cidade do México, bateu um ventaval, mas um temporal incrível. O avião estava descendo, que é uma coisa também que mexe muito com os jogadores, a parte psicológica. O avião estava descendo, quando de repente ele subiu de uma tal maneira, porque ali não tinha como pousar, porque tinha um problema de um vento muito forte. E nós tivemos que ir até Acapulco. Durval, pilotava um desse? Nem pensamento. Vamos que vamos, porque, velho, cada lugar que a gente para é meia hora esperando. A gente pode ir a pé, igual o Pará falou que nós vamos ganhar o jogo. Libertadores, o Santos quer uma vaga nas quartas. Na volta foi a vez do Santos se defender e o goleiro Rafael Cabral fez ótimas intervenções, ajudando o time com mais uma atuação apagada de Neymar. Nada num descuido, num erro de subida. Lá vem a América, tem pressão, o chute do Reis. Reina finalizando. Defesa de Rafael. Rojas tem cruzamento esquerda. Defesa espetacular de Rafael. O Rafael fazendo grandes defesas, a gente já no sacrifício. Volta o lance no meio. Reina bateu pro gol. Rafael de novo. O Reina bate forte. Rafael defende. Eu fiquei imaginando o coração do meu pai, da minha família, de todos os santistas, vendo a pressão que tava. Lá vem a América, tem pressão, o chute do Reis. É o jeito de jogar do adversário. O Muricy foi inteligente, botou o zagueiro pra tentar. Paulo Henrique veio pulando, gritando, dando risada. Isso aqui é nosso, bora, bora, bora. E daí eu falei, caraca, o bicho pegando aqui. E uma defesa que eu fiz ali passou uma segurança assim pra todo mundo, né? Podia estar jogando até hoje que não ia sair gol. Olha o Reina, bateu! Rafael! Galhardo acabou! Acabou, apita o juiz! Carlos Vera apita! O Santos venceu na Vila por 1-0. Aqui no México o Santos foi valente, o Santos se defendeu com bravura. A maratona que a gente tá, a viagem que a gente fez, o jogo que nós tivemos lá desgastante, um grupo com a qualidade, entra um, sai outro, não muda. Tá todo mundo focado. Se a gente continuar assim, a gente vai chegar lá nas cabeças, a gente vai chegar na final, porque vai ser difícil,
segurar um grupo que quer, do jeito que esse grupo tá aqui. É isso aí. Muricy trouxe o que faltava para aquele Santos, segurar a onda de um time extremamente ofensivo, onde todos queriam aproveitar as chances na frente. Neymar continuou atuando mais pela esquerda, mas em alguns jogos foi trazido um pouco para o centro, passando a atuar como um segundo atacante, e foi assim nos confrontos das quartas de final contra o Once Caldas. Curiosamente, o mesmo time e a mesma etapa da Libertadores de 2004 em que o Santos foi eliminado pelo clube colombiano, mas a história agora seria um pouco diferente. Dia de tristeza na Vila Belmiro, onde os torcedores se reuniram para assistir ao jogo pelo telão. Só que o tempo passa e o nervosismo aumenta, se grita como se estivesse nas arquibancadas. Mas quando Valente erra, cobra a falta e marca 1-0, a alegria vira tristeza. O que resta é lamentar sozinho. O desespero passa a tomar conta. Todos veem o sonho de disputar a semifinal da Libertadores virar um pesadelo. Once Caldas 1, Santos desclassificado 0. Começando com o Once Caldas, o time da casa, e o Possebon, número 18, aparece no meio campo. Na frente, 11, Neymar, fundamental. Perdeu por 3-2 e ganhou por 3-2 do Colo-Colo. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa! O jogo de ida na casa dos caras não foi fácil. O Once Caldas vinha atacando mais, só que Neymar, que tinha saído da esquerda, fez uma jogada pela direita. Deu um passe de trivela para Alan Patrick vir da esquerda e marcar o gol da vitória. Patrick do Santos! O jogo da volta na Vila Belmiro foi a melhor partida de Neymar até então na competição. Tem uma coisa que esse grupo aqui não tem, eu percebo, eu falo isso, é vaidade na hora que entra dentro de campo. Fora não me interessa, mas dentro de campo você não tem vaidade nenhuma. A prova disso é que a gente está aqui jogando e todo mundo marcando, todo mundo estimulando. Tem uma defesa especial que ele é atacante. E ele deu um carrinho lá atrás, marcando, chegando, vindo aqui no meio, se dispondo a fazer isso, que não é uma função dele. E certamente aguardam pelo tricampeão agora, que seria na Libertadores. Ele rodava o campo todo, fazia inversões de jogo, até na marcação ele se dedicava, aparecendo na lateral direita da defesa para dar um carrinho e, claro, fez o gol do empate em 1-1 que classificava o Santos. E mesmo sendo um resultado perigoso, o time da Vila dominou completamente do início ao fim. Teve as melhores chances, Neymar ainda perdeu um pênalti, mas o Santos avançou e foi curiosamente o mesmo resultado daquela derrota triste em 2004. Um empate na Vila por 1-1, mas dessa vez com o Santos vencendo por 1-0 na Colômbia. Tamo junto, parabéns a todos e vamos pra semifinal. E o time está provando que está crescendo dentro da Maria Mãe de Deus. Na semi, o confronto era com o Cerro Porteño do Paraguai. Que segue na Libertadores, vem para campo. Santos e Cerro Porteño do Paraguai. Então os jogadores também já tinham a primeira experiência lá contra eles. Aqui também sofreram aqui na Vila, né, com empate. Então a gente sabia que no Pacaembu ia ser uma pedreira incrível, né? O time que os meninos da Vila já tinham enfrentado 2 vezes na fase de grupos. E no jogo da Vila, Neymar fez uma jogadaça pela esquerda e deu o gol para Edu Dracena. O Santos ainda teve outras chances desperdiçadas, também em 2 jogadas de Neymar, uma com o Léo, em que o brasileiro dá um passe na medida, deixando o lateral na cara do gol, e outra com Alan Patrick dentro da pequena área. Essas chances desperdiçadas poderiam até fazer falta, porque na volta, apesar do Santos ter aberto 3-1 ainda no primeiro tempo, com Neymar fazendo o 3º gol, Cerro Porteño voltou para o segundo tempo tentando demais a busca do placar, e conseguiram. Chegaram a empatar em 3-3, mas ficou por isso mesmo e o Santos voltava para uma final de Libertadores, a tentativa da 3ª em sua história. Mas não perde aquela identidade, aquela alegria.
entendeu? É uma equipe que sabe passar por momentos difíceis, sabe sofrer. Porque a gente não conquista nada sem sacrifício. Quantos graus tem aqui, velho? Esse 7 e 9. Dá uma olhadinha aí, Piratinha. Coisa linda, né? Tá com medo, ainda dá tempo. Tá chegando a hora, vamos com todos. Do outro lado, um time que tem sido elogiado, que tem sido destaque nas últimas temporadas dos últimos campeonatos. Nos discursos dos técnicos, palavras semelhantes. Muita cautela, é jogo de 180 minutos, mas nenhum deles, nem mesmo o Muricy, que está jogando fora de casa, falou em jogar atrás. Os dois vão atacar, né? Acompanhe o clima, comece a viver. São os sinalizadores da torcida do Peñarol. É uma presença maciça do torcedor do Peñarol. Confiança enorme. O jogo de ida foi no Uruguai. A festa da torcida do Peñarol já demonstrava que o ambiente não seria o melhor para o clube brasileiro. Jogando bomba, estão jogando bomba. Filmou? Filmou? Porque depois falam que é a torcida do Santos. Mas dentro de campo, não houve uma disparidade tão grande assim. Claro que o clube uruguaio movimentava mais o jogo, mas o Santos também teve suas chances. Muchas veces visto, sinceramente, uno está acostumbrado a salidas de equipos, a movimientos en las tribunas. Sale Santos, sale Santos, sale Santos. Um chute de Alexandro com jogada de Neymar, uma cabeçada de Bruno Rodrigo e a principal delas, um chute de Zé Eduardo dentro da área que poderia ter aberto o placar, mas o jogo acabou sem gols e a decisão seria levada para o Pacaembu, num clima que, para quem viu, seria difícil imaginar um resultado diferente do Santos erguendo a taça no fim da noite. Eu acredito que a gente tem elenco, tem time, tem jogador, tem técnico, tem comissão técnica para ganhar a partida no Pacaembu e aí a gente comemorar na nossa segunda casa. 90 já foi, hein? Falta mais 90. Falta mais 90 lá em São Paulo agora. É isso aí. Vai estar de parabéns. Todos comparecer lá para nos ajudar, nos apoiar. Isso aí. Tem nada resolvido ainda, mas esse é nosso objetivo. Abraço. Tricampeão da Libertadores. Kleber Machado, boa noite. Boa noite. Vai tentar ser tricampeão. Os dois títulos ganhos em 62 e 63. Hoje pega o Peñarol. Se o jogo terminar empatado, tem prorrogação. Se houver um vencedor, evidentemente ele será campeão. E o Santos... A princípio eu queria ter voltado no primeiro jogo, né? Mas como eu falei, Deus faz as coisas no momento certo. Confirmado ontem pelo técnico Muricy Ramalho, ele volta depois de 45 dias fora dos campos e a grande esperança santista ao lado de Neymar. Kleber. Tem que melhorar! Tem que melhorar! Isso, melhorou um pouquinho! Pode ser melhor! É final! É decisão! Isso! Esse negócio da raça uruguaia, da tradição uruguaia, da camisa uruguaia, não pode passar por cima da gente. Isso aí é bom na história, mas aqui no campo somos nós, cara. Nós aqui temos que mandar aqui. O Santos tem um ambiente absolutamente favorável, tudo muito bonito, o torcedor empolgado, vivendo esse momento histórico. E perguntar pra você se você viu o Santos campeão da Libertadores, o pai vai falar, eu vi, pequenininho, 9 anos, vai ver o 8º título fora dos vices. Santos, nós te amamos, todo mundo.
lá dentro, aí depois a gente se mata. É isso aí, Léo. Mas vamos largar tudo lá dentro, que é o jogo da nossa vida, para entrar pra história. Então vamos fazer por onde? Vamos fazer acontecer. Não vamos deixar acontecer, vamos fazer acontecer. É isso aí. Vamos agredir os caras aí no início. É nós, você, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América. Conquistas lá dos anos... Alegria, alegria! Vamos, vamos! Não pode passar, hein? Não tem depois, hein? Tudo lá, gente! Vamos lá! Confiança! Vamos lá, hein? Para você ligado na Globo, chega a noite da decisão. Noite para fazer história. Em campo, Santos de Neymar. Hoje o Santos... Dentro e fora de casa. O Santos tem que fazer o que vem fazendo na Libertadores, fazer do mando de campo e ao lado do seu torcedor um fato positivo. Discurso do técnico Muricy Ramalho desde que ele começou a dirigir o Santos nessa Libertadores. Não é guerra, o Santos não pode entrar na provocação dos uruguaios, tem que jogar futebol para ser campeão. Ainda pertence ao Peñarol. 5 vezes campeão da Libertadores. Bola em jogo para você ligado na Globo. Desde o início, o Santos se impôs no jogo. Nos primeiros minutos já demonstrava todo o seu entrosamento com construções limpas de ataque, tendo muita facilidade de chegar dentro da área do Peñarol, mas foi no segundo tempo que o placar saiu do zero. O árbitro argentino Sérgio Pessota apita o final do primeiro tempo no Pacaembu. O Muricy nos orientou melhor a como vamos se posicionar dentro de campo, os próprios jogadores falando, vamos que a gente vai conseguir chegar no gol, vamos tocar a bola mais rápido que a gente vai chegar lá. Conversei o necessário, ou seja, dizendo a eles, moçada, nós vamos bater neles, bater até eles caírem. Vamos ver se no segundo tempo o futebol brasileiro consegue conquistar o seu 15º título. Santos, bola em jogo. Com o olho que ele tem aí atrás, tocou de calcanhar, que eu fui levando 1, 2, 3... Numa grande jogada de Ganso e Arouca, a bola sobra para aquele que encantou a América durante toda a competição, para a representação máxima do menino da Vila, que estava sendo visto de perto pelo rei nas tribunas. Neymar bate no canto do goleiro e dá uma alegria para o torcedor santista, que desde a década de 60 não se lembrava de como era. O jogo ainda seguiu com o Santos atacando, Danilo fez o segundo e ainda que o Peñarol tenha diminuído, era nítido que não teria forças para estragar a festa da torcida alvinegra. O time da Vila ainda teve outras 2 chances claras para ampliar o placar, uma com Neymar que tocou a trave e outra com jogada de Neymar mas finalização de Zé Eduardo, que gerou uma das mais famosas narrações do Brasil. Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo, gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora? Não, não é possível. Aí não tinha como e dar início à festa. O Santos comemora! É campeão da Libertadores 2011! E vai pro meio do campo, ele saiu lá no fundo e leva o Muricy para correr
E o Pacaembu, o gramado do Pacaembu, ficou vazio, só para o desfile do rei. Passa rumo a Diabetes. E a torcida, então, parece que eu tô aqui no Santos faz 10 anos, cara. Pô, eu me sinto tão em casa que é uma coisa impressionante. Tô super feliz e eu acho que o Santos merecia e eu acho que eu também merecia, cara. Porque tava na hora de ganhar uma Libertadores. O árbitro apita o fim de jogo e com isso o Santos voltava a conquistar a Libertadores 49 anos depois, com o Neymar sendo o principal jogador e artilheiro da equipe na edição com 6 gols. Ainda fez 3 assistências e fez mágica em campo, fez muitas outras coisas que não entram nas estatísticas, foi eleito o Rei da América e se tornou o dono do time, mostrando de vez para todos que ainda duvidavam que ele seria o expoente máximo de sua geração. A falta de regularidade defensiva do Santos impediu que o time brigasse efetivamente pelo Campeonato Brasileiro, pois os números mostram que ao final da temporada o time teve incríveis 123 gols marcados, porém 93 sofridos em 77 partidas disputadas. Era um time capaz de aplicar goleadas, mas tanta leveza e ofensividade cobravam um preço lá atrás, além de, claro, o time ter dividido o foco com a Libertadores que acabava de conquistar. Um jogo em específico conseguiu sintetizar em 90 minutos o que era o Santos naquela competição. Futebol leve, vistoso, muito bonito de se ver, mas também caótico e imprevisível em muitos momentos. Esse jogo é justamente aquele Santos 4, Flamengo 5, disputado na Vila Belmiro em 27 de julho de 2011, o primeiro jogo de Neymar no Campeonato Brasileiro daquele ano e o primeiro jogo após fazer história conquistando a Libertadores. Um jogaço, acho que foi o melhor jogo do brasileiro, na minha opinião, né? Algumas emoções que senti na vida eu gostaria de nunca esquecer. O nascimento da minha filha e aquele jogo. Acho que foi o melhor jogo que eu já assisti na minha vida e acho difícil essa geração de jornalistas aqui que estão trabalhando ter um jogo tão bom de novo. Com grandes viradas, Ronaldinho Gaúcho em campo, gol de falta por baixo da barreira, pênalti perdido com o goleiro fazendo embaixadinha e lances de pura técnica, esse jogo antológico ainda ficou marcado pelo gol que renderia a Neymar o prêmio Puskás daquela temporada, depois de uma jogada que uniu inteligência, velocidade, rapidez de raciocínio, improviso, coletividade e um drible que até hoje é difícil entender até para quem assiste o lance em câmera lenta. Senhores, bem-vindos a Nagoya. Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar. Aí, tem ganso. Na rádio? Não. Estamos aqui para o primeiro treino após a chegada na Terra do Sol Nascente. Pai, que sono, velho. Eu também morrendo de sono. Meu Deus do céu. No final do ano, o Santos ainda disputou a final do Mundial de Clubes. Na semifinal, vitória sobre o Kashiwa Reysol do Japão por 3-1, com direito a um golaço de Neymar em um chute de fora da área. Já na final, Léo pôde ver que o Barcelona era realmente tudo aquilo mesmo. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. O goleiro por cobertura! A chave dominou, bateu! Gol! Se ha terminado el partido. Ha ganado la Copa al mejor del mundo, Barcelona. Vitória tranquila dos comandados de Pep Guardiola por 4-0, o que não é demérito algum, pois o time catalão se encontrava em seu auge, assim como Lionel Messi também, e mensurar o poder daquele Santos através desse jogo em específico seria desonestidade, ainda que bem engraçado pela soberba que se criou por parte de alguns jogadores em relação ao nível do futebol brasileiro.
Ao final da temporada, o Santos somou 37 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, num total de 56,7% de aproveitamento, com destaque para uma sequência invicta de 15 partidas. Números até medianos quando se pensa na magia e na representatividade daquele time no imaginário dos torcedores. Neymar dividiu a artilharia do Peixe naquele ano com Borges, ambos com 24 tentos anotados, e embora a temporada de 2011 seja lembrada com carinho pelos torcedores santistas por motivos óbvios, a verdade é que Neymar gravou sua própria era entre o final de 2009 e meados de 2013, porque levou o time do Santos a alçar voos mais altos do que os esperados ou que seriam impossíveis sem a presença de Neymar. Claro, sem Ganso e vários outros jogadores importantes ali, a história também poderia ter sido diferente, mas não dá para imaginar em nenhum cenário possível a história sendo contada como foi sem o jogador mais desequilibrante e impactante dessa era. Mas claro que toda a história tem seus altos e baixos, todo jogador tem seus defeitos e seus erros, e com Neymar não seria diferente, e desde cedo ele movimentou muito as emoções de todos no meio do futebol, seja no bom ou no mau sentido. Agora a gente fala sobre uma nova polêmica envolvendo o Neymar, atacante do Santos. Ele discutiu com seu treinador depois da partida de hoje e foi duramente criticado pelo técnico adversário, René Simões. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Postura do Neymar enquanto atleta, herido, etc. Recorra ao medíocre artifício do Caicai, acho que foi mais um pênalti cavado, que é uma, entre aspas, especialidade dele. Levar a vantagem, cara, isso não é do jogo, isso é mau exemplo pro garoto. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Achando que é fácil? Eu sei, tô junto, tá bom, tudo que você falou tem que fazer. É verdade. Como é difícil acordar calado. O que mais tu acha que é legal, assim, pra ti? O sono. O sono. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Peço desculpa, Dorival. Peço desculpa aos meus companheiros, ao Edu, que é o capitão do time. Do lado eu permaneço atento, da arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Em campo, seu futebol leve, desconcertante e objetivo continuava chamando a atenção, mas agora não apenas para o lado bom. E agora a gente fala sobre uma nova polêmica envolvendo o Neymar, atacante do Santos. Seu moleque! Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Principalmente um formador de opinião como ele é, né? Como as crianças gostam dele, as crianças cortam cabelo igual ele. Não é o mesmo Neymar no início do ano. A gente só não sabe se no início do ano a gente não flagrava esses momentos do Neymar, ou se agora, de fato, algo está acontecendo, a cabeça dele mudou e ele está mais ou menos como alguém que não tem limite. O Neymar é mimado, o Neymar está jogando mais para ele do que para o time. Os celebrados, festivos, ignorantes, levianos e irresponsáveis jornalistas do centro do país criticaram o Dunga por terem deixado os meninos de fora. Ninguém falou que na história, na Sub-17, um jogador tão talentoso como o Neymar, o Brasil pela segunda vez foi desclassificado na primeira fase. A resposta do pai do Neymar é típico do pai de um garoto mimado, ou de uma miss. Já se passou do momento de uma orientação, inclusive na família do Neymar. Os sonhos do Neymar estão à flor da pele. Você pega um cara de 18 anos que tá bombando. Como pai, é um cara que não sabe dar conselhos pro seu filho. Você não pode falar do meu pai, você tem filho. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Ele precisa de educação, que não se faz e não se reage assim com um comandante, com um treinador. Muito errado. Os talentosos,
os insuperáveis. Acho que deixei até meus pais chateados, né? Os criativos, o futebol da beleza. Complicado pra mim. Da firula, do encantamento. Peço desculpas pra todos que gostam do Neymar, né? Os jogadores fantasiados dentro do campo, como aquele cabelo de moicano. Toda hora você tá com essa mania de meter o dedo na cara dos outros. Daqui a pouco você vai tomar um no pé do ouvido e você vai ver só. O que está acontecendo agora com o Neymar, ou isso já acontecia no primeiro semestre, a diferença é que a gente não conseguia flagrar. Isso é coisa para jogadorzinho meia boca. Não é o Neymar que todos costumam ver. De tomar 4-0 no Barcelona. Quer dizer... Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Então é isso. Querem a firula, querem o encantamento com irresponsáveis. Olhem pro melhor do mundo, cara de homem, com postura de homem, faz o gol e não sai com dancinha de retardado mental. Irresponsáveis de uma figa. Ele estava se tornando definitivamente um monstro do futebol nacional, ainda que a frase de René Simões não tenha sido dita com essa intenção. Esse atrito aconteceu numa partida do Campeonato Brasileiro ainda em 2010, naquela famosa discussão com Dorival sobre a vontade de bater um pênalti. O técnico do Atlético Goianiense, René Simões, deu entrevista pós-jogo criticando Neymar e abrindo as portas para uma discussão que durou por muito tempo na mídia brasileira. Em campo, ele também criou alguns desafetos, o que é normal. Um jogador com um estilo provocador, sempre driblando e tentando desestabilizar os adversários, vai fazer alguns inimigos ao longo do caminho. Técnicos, jogadores, árbitros, pessoas da imprensa e até companheiros de clube já se desentenderam com o Neymar. Torcedores também foram criando antipatia. Seja por esses episódios ou pelas festas que também foram aproveitadas pelo jovem, e tem registros de críticas dos torcedores quanto a isso desde 2010, e isso é uma coisa que fez parte da vida de Neymar. Mas nem de longe é o mais relevante, porque nada disso afetou ou vai afetar o legado deixado pelo menino, que é muito maior que qualquer desavença. Aos 18 anos, Neymar vale 80 milhões de reais. Tá chegando aí. Você tá chorando por quê? Eu queria ter visto ele. Você não conseguiu ver? Não. Eu amo ele demais. Uma pessoa desmaiou aqui do lado de fora. Maravilhoso. Olha o Neymar lá, olha o Neymar lá. Com certeza, muitas pessoas não gostam de Neymar, pelos mais variados motivos, mas a maioria, querendo ou não, parou para ver um jogo dele em algum momento de sua passagem pelo Santos. Isso é inegável. De 2009 para 2010, o Santos teve um aumento de cerca de 65% no faturamento, e é lógico afirmar que foi por conta do fenômeno Neymar. Se em 2009 o clube acumulou um prejuízo de quase 29 milhões, em 2010 foram 10 milhões de lucro. E claro, as premiações dos títulos daquele ano ajudaram nessa conta, mas não há dúvida de que os patrocinadores deram mais visibilidade ao clube da Vila, os patrocinadores que Neymar trouxe com ele, os torcedores frequentaram mais os estádios e a venda de produtos cresceu, tudo por conta de Neymar. Também não há dúvidas de que ele trouxe mais torcedores para o clube da Vila, principalmente os jovens, que sempre adoraram o estilo irreverente dentro de campo e pouco se importavam com as críticas recebidas fora das quatro linhas. E claro, aqui é um resumo da passagem dele no Santos, mas não é correto dizer que no mundo do futebol, Neymar não é tão respeitado quanto alguns outros jogadores de décadas passadas, até porque existem muitas evidências que apontam o contrário. Diversos jogadores da nova geração, de vários lugares do mundo, já admitiram se inspirar em Neymar, ou até mesmo que tiveram o brasileiro como ídolo. O alemão Musiala já disse isso, o holandês Xavi Simons, o sul-coreano Heung-min Son, os ingleses Palmer e Grealish, esse último inclusive falando que acompanhava Neymar desde a época do Santos, e talvez o mais incrível de todos, o espanhol Lamine Yamal, o jovem mais promissor do futebol mundial, que já disse ter Neymar como ídolo e jogador preferido. E digo que esse é o caso mais especial porque ele cresceu no Barcelona, que tem como ídolo máximo Lionel Messi. Então a concorrência de Neymar era bem difícil e ainda assim ele superou o argentino em inspiração para Yamal. Então me parece ser algo sem lógica e embasamento dizer que Neymar não deixou um legado pelo mundo.
que ele não é respeitado por conta de sua conduta dentro ou fora de campo. Pelo contrário, você tem pessoas que, com o devido respeito, não são tão influentes no mundo do futebol, que têm uma antipatia por ele. Em contrapartida, há grandes jogadores estabelecidos no meio do esporte, jovens promessas de todos os cantos do mundo e, por consequência, muitos torcedores espalhados em cada canto que respeitam e enxergam o brasileiro como um dos grandes da história recente. O goleiro Buffon, por exemplo, já afirmou que Neymar foi o melhor jogador que ele já enfrentou, e o italiano, claro, já enfrentou os dois maiores jogadores da geração. Ney l'avevo sempre affrontato da avversario e quindi non sai che è un grande campione, ma di anomalo, ecco, perché ho avuto la fortuna nella mia carriera di giocare con tantissimi campioni. E ora tanti sono stati che non mi ricordo i nomi, e però Ney è proprio al massimo nella top list di questi grandi campioni. O legado de Neymar se estende não só pelo Brasil, com influência nos jovens Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick e Estevão, mas por cada canto do mundo. E isso é algo que poucos jogadores, não só brasileiros, mas mundiais, conseguiram fazer ao longo da história. Se a trajetória de Neymar começou para valer em 2010, com ele se tornando titular absoluto, foram 4 títulos em 2 anos, e os torcedores estavam esperando ainda mais, com o garoto continuando na Vila para a temporada de 2012. Bom, hoje é um dia importante na vida do Santos e na minha em especial, não apenas o atleta fantástico, mas o cidadão que acabou de tomar uma decisão histórica para o futebol brasileiro. E graças a Deus continuei no Santos, estou muito feliz aqui. E eu acho que é isso, agora é pensar somente no Santos aí e ganhar mais títulos pelo Santos. É felicidade, né? Acho que só dinheiro não nos traz felicidade. Então acho que é você estar feliz que dá tudo certo. Bem, ainda que não tenha conquistado títulos de tanta expressão nesse ano, conseguiram o Tri Paulista, coisa que também não acontecia desde o Santos de Pelé na década de 60. E 2012 foi individualmente o melhor ano de Neymar, com 43 gols e 20 assistências, e para muitos foi a melhor versão do até então menino Ney, mais maduro, com tomadas de decisões ainda mais aguçadas e, claro, foi um ano de jogos grandiosos que não só fizeram torcedores de todos os times pararem para ver, mas também enriqueceram ainda mais o encantamento e o legado por aqui, como o hat-trick naquele jogo contra o Internacional, na fase de grupos da Libertadores, em que um dos gols inclusive foi comparado ao gol Puskás contra o Flamengo. Juan tocou pro Neymar, Neymar em velocidade, deixou 2 para trás, Moledo tá em cima dele, lá vai Neymar, passou pelo Moledo, fechou pra área, vai marcar o gol, a bola vai entrando, gol! Também teve os 3 gols contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Pela garra, pela vontade, pelo que a gente representou dessa partida, desse campo. Está todo mundo de parabéns, todo mundo correu, lutou. Quem entrou, tá todo mundo de parabéns. E em 2013, seu último ano por aqui, nenhum título foi conquistado. O Santos acabou perdendo a final para o Corinthians. Mas Neymar vinha numa ótima média novamente, foram 12 gols e 6 assistências em 18 jogos de Paulistão, mas sua despedida aconteceu cedo para quem ainda queria ver mais do garoto em solo nacional, e o fim se deu naquela primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo.
falar pro Neymar aqui em nome do grupo. Para nós foi um prazer jogar lá de você e hoje ser um dos melhores do mundo aí, com certeza em breve vai ser o número 1. Pra gente foi um prazer imenso. Agradecer a todos vocês. Todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu tô realizando um sonho. E eu quis jogar hoje por ter mais uma chance de poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos. Independente se a gente vai ganhar ou não, eu só quero que todo mundo corra, como sempre correu. E dizer obrigado a todos por tudo. E que lá de longe vou estar torcendo pelo sucesso de vocês e pelas conquistas, pelos títulos. Pode ter certeza que vocês têm um amigo aqui que vai estar sempre torcendo, seja onde for, por vocês. Neymar estava muito emocionado nesse jogo. Quando a câmera focava nele, era visível que seu olhar estava distante, pensando em muitas coisas, talvez no futuro que o aguardava em Barcelona, no passado glorioso pelo Santos, mas a verdade é que o resultado ali pouco importava. O 0-0 pouco importou, porque foi um momento de dizer adeus, um momento de se despedir do jogador que mais encantou a primeira divisão brasileira no século. Hoje, os garotos estão deixando o nosso futebol cada vez mais cedo. Estamos numa época em que os 2 maiores jovens promissores do país foram vendidos antes de completar 18 anos e saíram ou ainda vão sair ao alcançar a maioridade. Mas Neymar e Santos seguraram a relação por muito mais tempo do que se esperava, com o jovem ficando até os 21 anos para amadurecer ainda mais no futebol brasileiro e, com isso, deixando todo esse legado e reconhecimento por tudo que fez por aqui. Durante sua era no Santos, Neymar protagonizou dribles desconcertantes, paradinhas, finalizações milimétricas, demonstrou domínio sobre todos os fundamentos, fez gols decisivos, deu inúmeros passes que deixaram o companheiro na cara do gol, demonstrou inteligência tática, espalhou alegria, ousadia e tirou do sério adversários e treinadores, além de ainda ter recebido aplausos de torcedores rivais. A conquista da Taça Libertadores da América de 2011, como melhor jogador da competição, fez com que Neymar definitivamente deixasse de ser uma promessa para se tornar uma realidade. Marcando gol na final, sendo sempre decisivo, deixou claro que dele poderia se esperar muito nos anos seguintes, e talvez isso tenha sido uma via de 2 mãos em algum momento, mas isso não importa. O que importa é o que foi visto, testemunhado, conquistado e vivenciado por todos aqueles que puderam curtir a ascensão e a consolidação do último grande craque revelado pelo Brasil. Todos os jogadores recebem críticas, talvez Neymar tenha recebido um pouco mais, seja por alguns excessos, por invejas ou pelo fato de ser o único craque geracional e o melhor jogador do país do futebol, mas nada disso importa no fim, porque o que a maioria do Brasil se lembra são esses momentos incríveis, todos os sorrisos dados à sua torcida e todos os caramba tirados de torcedores rivais. Eu não sei qual foi a sua relação com a passagem de Neymar pelo Santos, se torceu, vibrou, criticou, mas ainda sem te conhecer, eu sei que pelo menos uma vez você levantou do sofá ou colocou a mão sobre a cabeça depois de um lance desse cara. E bem, se como eu você se encantou com toda essa história, pode entrar na fila, porque até o rei aplaudiu de pé o príncipe da vila. Peguei isso aqui da minha mãe e não ia esperar o momento certo de ler isso aqui. Então tá escrito assim: supere-se, é o título. Conte suas bênçãos e não seus problemas, pois os problemas você superar, venha o que vier. Pois dentro de você há muitas respostas. Compreenda, tenha coragem, seja forte. Não coloque limites para si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados e as decisões são muito importantes para ser deixado ao acaso. Eu costumo dizer, Jesus não agradou todo mundo, não vai ser ele que vai agradar, né? Então, desde pequeno, que ele não consegue agradar a todos. Então, mas Deus é. Muito é dado, muito será cobrado, né? É menino, mas aí inventaram esse negócio que ele é cai, né? E agora só tudo que é falta é os caras chiam pra tirar o jogador de campo. Que um cara como o Neymar
merece mesmo, é apanhar. Neymar apanha porque merece. Mas daqui a uns 20 anos, quando seu neto perguntar, quando seu filho perguntar quem é o Neymar, você vai falar que você teve a chance de assistir esse jogo e o show desse moleque. Como é bom esse Neymar. Se alguém já ficou com vontade de dizer um palavrão narrando uma reportagem, sou eu hoje, porque, puxa vida, como é bom esse Neymar. Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Abertura, golaço, golaço, gênio, 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 golaço, maravilhoso, incrível, excepcional. Eu vou, mas eu volto.